Olha, agora a gente vai voltar a falar sobre a lei da alienação parental, que foi criada para evitar possíveis abusos emocionais de crianças e adolescentes durante o processo de divórcio. Essa lei que completou 15 anos esta semana. Vamos voltar a falar com Douglas França. Então, Douglas, uma lei muito importante para evitar esses conflitos familiares. Quais os avanços ao longo desses anos? Oi, Raj, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, Raj, como você falou, são 15 anos da lei. Vale ressaltar que a lei não mudou, mas algumas maneiras de interpretá-la mudaram. Quem vai passar os detalhes da gente agora, vou conversar com um advogado familiarista, o Natan Moreira. Natan, bem-vindo ao nosso telejornal, boa tarde para o senhor. Primeira pergunta, o que é que caracteriza a alienação parental? Boa tarde a todos. Bem, a alienação parental é a interferência psicológica promovida por um dos genitores, ou até mesmo pelo avô, pela avó, por quem detém o poder sobre aquela criança, contra o outro genitor, visando sempre o afastamento dessa criança com o outro genitor. Que tipo de atitude, por exemplo? A lei de alienação parental, ela tem um rol exemplificativo, ou seja, é um rol que não é taxativo, né? Que fala sobre algumas condutas que podem ser consideradas como alienação parental. Como, por exemplo, falar mal de um dos genitores, falar mal do outro genitor para a criança, falar muitas vezes, né, sobre coisas que não dizem respeito àquela criança, na tentativa de afastar aqueles genitores, ou seja, fazer essa campanha de desqualificação, mudar de endereço, sem a necessidade, sem justificativa, sem comunicar ao outro genitor, impedir o acesso do genitor para essa criança, com essa criança. Então, são alguns exemplos que acontecem mais rotineiramente, que podem ser um indício de alienação parental. E quais foram as mudanças nessas maneiras de interpretar a lei que mudaram ao longo do tempo? À medida em que a sociedade vai evoluindo, as formas, os atos de alienação parental, eles também vão se transformando. Na época que a lei foi criada, a gente não tinha, por exemplo, WhatsApp, redes sociais, Instagram, de forma que nós temos hoje. Então, uma das formas que não está na lei, mas que pode ser considerado, por exemplo, é quando a genitora bloqueia o genitor do seu próprio WhatsApp, por exemplo, ou do WhatsApp da criança. Algumas genitoras, eu digo isso porque 90%, infelizmente, da prática de alienação parental, ela acontece por parte da mãe contra o genitor, contra o pai. Então, algumas genitoras, elas deixam o celular da criança descarregado, elas impedem esse acesso do pai ao filho. Às vezes, elas até mandam a roupa da criança para a casa do genitor, no dia de visitas, uma roupa mais velha, uma roupa apertada, para que a criança se sinta mal. Agora, doutor, quando o pai ou a mãe, né, percebe que está acontecendo esse tipo de situação, quais são as medidas que ele deve tomar, enfim, qual a ação imediata, o que é que se deve fazer? O que se deve fazer sempre é procurar um especialista. A gente tem a Defensoria Pública ou os advogados especialistas em direito de família, porque diante de uma situação dessa, né, geralmente a alienação parental, ela envolve um genitor, o outro genitor e a criança. A criança vai ser sempre o objeto, digamos, de tortura contra o outro genitor, mas ela também sofre. Então o advogado, ele vai iniciar os procedimentos jurídicos cabíveis, como a ação de guarda, com regulamentação de convivência e a própria ação de alienação parental, para começar a tentar impedir essa prática. Rapidinho, para a gente encerrar, comprovada a alienação, quais são as penalidades que o genitor ou a genitora pode sofrer? A depender do grau de alienação parental. As penalidades podem ser desde uma declaração formal pelo Poder Judiciário até a perda da guarda, multa e a determinação de acompanhamento psicológico para o genitor alienante. Doutor, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Raj. É uma situação muito delicada porque no meio desse fogo cruzado, né, tem uma criança que acaba sofrendo com toda essa situação. Eu volto com você.